Assim como o gramofone viciava a atmosfera de espiritualidade ascética do meu estúdio, e também os ritmos americanos, estranhos e perturbadores, destrutivos, penetravam em meu cultivado mundo musical, assim irrompiam por todas as partes coisas novas, temidas, libertadoras, em minha vida até agora tão rígida e tão severamente delimitada. O Tratado do Lobo da Estepe e Hermínia tinham razão em sua teoria das 1000 almas. A miúde surgiam em mim, junto a todas as antigas, algumas novas almas, com suas pretensões alvoroçadas, e agora via claramente, como num quadro posto diante de mim, o processo de minha personalidade até então. As poucas habilidades e matérias em que eu casualmente era forte haviam ocupado toda a minha atenção e eu pintara de mim a imagem de uma pessoa que não passava de um estudioso e refinado especialista em poesia, música e filosofia, e como tal tinha vivido, deixando o resto de mim mesmo ser um caos de potencialidades, instintos e impulsos que me pareciam um transtorno e por isso os encobria com o nome de Lobo da Estepe. Todavia, em reversão de minha quimera, esta libertação de minha personalidade não constituía, de modo algum, uma aventura agradável e divertida, mas, ao contrário, era frequentemente amarga e dolorosa, e, não raro, quase insuportável. O gramofone soava às vezes diabólico em meio àquele ambiente onde tudo estava sintonizado com um tom inteiramente diverso. E mais, e muitas vezes, quando dançava os meus one-steps em algum restaurante da moda entre as pessoas elegantes e alegres libertinos, sentia-me como uma espécie de traidor para com tudo aquilo que na vida me fora respeitável e sagrado. Se Hermínia me tivesse deixado sozinho durante uma semana, teria fugido imediatamente daquele intento penoso e ridículo de converter-me em homem mundano. Mas Hermínia estava sempre ao meu lado, ainda que não a visse todos os dias, continuamente me estava observando, me acompanhava, me vigiava, me advertia. Chegava mesmo a ler sorridente em meu rosto todos os meus pensamentos de insubordinação e fuga. Com a destruição do que havia chamado antes minha personalidade, comecei a compreender por que, apesar de todo o desespero, eu temera tão horrivelmente a morte, e comecei a notar que também esse temor atroz e ignominioso pela morte era um resquício de minha antiga existência, burguesa e enganadora. O Sr. Haller, de até então escritor de talento, conhecedor de Mozart e de Goethe, autor de observações dignas de ler-se sobre a metafísica da arte, sobre o gênio e o trágico, sobre a humanidade. O solitário melancólico, em sua clausura de livros, tinha de fazer sua autocrítica ponto por ponto, sem nada omitir. Esse douto e interessante Sr. Haller havia de fato pregado a razão à humanidade e protestado contra a crueldade da guerra, mas durante a guerra não se deixou levar junto a um paredão para ser fuzilado como seria a verdadeira consequência de seu pensamento. Antes arranjou alguma forma de transigência, nobre e decente sem dúvida, mas que não deixava de ser uma acomodação. Era, além disso, inimigo do poder e da exploração, mas tinha no banco muitas ações de empresas industriais, cujos dividendos recebia sem que lhe doesse a consciência. E assim para tudo mais, Harry Haller se atribuía um prodigioso papel de idealista e desprezador do mundo, de melancólico solitário e de profeta tonitruante, mas no íntimo era um burguês, capaz de censurar uma vida como a de Hermínia. Lamenta-se de noites perdidas nos restaurantes e do dinheiro que neles gastara. Tinha remorsos e suspirava não exatamente por sua emancipação e aperfeiçoamento, mas ao contrário, para voltar aos velhos tempos em que seus problemas espirituais ainda lhe causavam prazer e lhe traziam fama. Agia exatamente como os leitores de jornais, tão desprezados e insultados por ele, que se lembravam dos tempos ideais de antes da guerra, pois isso era mais cômodo do que aprender a lição das coisas já sofridas. Com os demônios, que tipo de asqueroso esse Sr. Haller? No entanto, me agarrava a ele ou a sua larva já em transformação,
Agarrava-me ao seu namoro com o espiritual, ao seu temor burguês pelo desordenado e o casual, a que também pertencia a morte, e o comparava com o novo Harry, o tímido e cômico diletante das salas de dança, sarcástico e cheio de inveja daquela imagem do Harry de outros tempos, daquele Harry de ideais mentirosos, no qual havia descoberto, no entanto, aquelas fatais características que tanto lhe haviam desagradado ver no retrato de Goethe, em casa do professor. Ele próprio, o velho Harry, fora exatamente como um Goethe burguês idealizado, um herói espiritual com olhar demasiado nobre, irradiando superioridade, espírito e sentido humano, untando de brilhantina e emocionado ao mesmo tempo pela sua própria nobreza de alma. Raios! Aquele nobre retrato estava agora, sem dúvida, precisamente de reparos, e o ideal do Sr. Haller fora lamentavelmente desmantelado. Semelhava-se a um dignatário caído em mãos de salteadores que lhe tivessem feito as calças em frangalhos e, em vez de aprender a portar-se como um esfarrapado, ostentava seus molambos como se deles pendesse ainda as antigas condecorações e continuava afetando dolorosamente a antiga dignidade perdida. Cada vez me achava com mais frequência em companhia de Pablo, o músico, e tive de mudar minha opinião sobre ele, ainda que somente pelo fato de Hermínia considerá-lo tanto e viver ansiosa de sua companhia. Pablo me dera a impressão de uma bela nulidade. Um simples moço bonito, um tanto vaidoso, uma criança feliz e sem problemas, cuja satisfação consistia em soprar numa corneta de brinquedo que lhe compraram na feira e era capaz de manter-se quieto à custa de elogios e bombons de chocolate. Pablo, no entanto, não estava interessado em minhas opiniões. Eram-lhe tão indiferentes quanto minhas teorias musicais. Ouvia-me com amistosa cortesia, sorrindo sempre, sem nunca emitir uma resposta. Por outro lado, parecia que eu lhe despertara o interesse, pois se esforçava visivelmente por agradar-me e mostrar-se simpático em relação a mau humor numa dessas tentativas. Certa vez, quando demonstrei certa irritação e mesmo mau humor numa dessas tentativas de conversação inúteis, ele encarou-me com um ar confuso e triste e, tomando-me a mão esquerda, alisou, oferecendo-me uma pitada de rapé que trazia numa caixinha de ouro. Olhei para Hermínia, indignativo, e, como assentisse, tomei uma pitada. Imediatamente senti a mente clara e o ânimo mais jovial. Sem dúvida havia cocaína misturada ao pó. Hermínia contou-me que Pablo tinha muitas drogas daquela que obtinha por meios secretos. Vez por outra oferecia aos amigos e era mestre na mistura e dosagem daqueles preparados. Tinha remédios para aplacar a dor, para provocar o sono, para produzir sonhos eróticos, para alegrar o espírito e despertar a paixão. Certa vez encontrei-o na rua, próximo do cais, e ele imediatamente veio ao meu encontro. Dessa vez consegui finalmente fazê-lo falar. Senhor Pablo, disse-lhe, enquanto ele brincava com um bastãozinho de ébano com um castão de prata. O senhor é amigo de Hermínia e por esse motivo me interesso pelo senhor. Mas desculpe-me a franqueza, o senhor torna muito difícil a conversação. Já várias vezes tenho tentado falar-lhe a respeito de música. Gostaria de conhecer sua opinião e conceitos. Quer contradigam ou não os meus. Entretanto, o senhor nunca se dignou de me dar uma resposta. Sorriu-me com a maior cordialidade e disse dessa vez não se furtou a dá-la, dizendo impassível. Bem, na minha opinião, não há nenhum sentido em falar-se a respeito de música. Nunca falo sobre isso. Que responder então às suas observações eruditas e judiciosas? O senhor tem toda a razão naquilo que afirma, mas veja, eu sou um músico, não um erudito, e no que diz respeito à música, acho que não há a menor importância em estar alguém com a razão. A música não depende de estarmos com a razão, de termos bom gosto ou erudição musical e tudo mais. Ah, não? E de que depende, então? De se fazer música, Sr. Haller, de se fazer música tão boa e tão abundante quanto possível e com toda a intensidade de que alguém é capaz. Aí é que está a coisa, monsenhor. Ainda que eu tivesse na memória toda a obra de Bach ou de Handel,
e pudesse dizer as coisas mais admiráveis a respeito delas, isso não teria a menor utilidade para os outros. Mas quando tomo meu instrumento e toco um shime, bem movimentado, seja este bom ou mau, há de causar alegria, e alguém entrará pelas pernas até chegará ao sangue. Isso e somente isso é o que importa. Observe a fisionomia dos pares num salão de dança no momento em que a música volta a tocar após uma pausa prolongada. Observe como os olhos brilham, como as pernas se movem, os rostos começam a sorrir. É por isso que se faz música. Muito bem, Sr. Pablo. Mas não é só a música sensual que existe, existe também a espiritual. Além daquela música que se executa no momento, existe a música imortal que sobreviveria, mesmo quando já não é interpretada. Pode estar uma pessoa sozinha deitada e vir-lhe ao pensamento um trecho da flauta mágica ou da Paixão segundo Mateus. Então a música se faz realidade sem que alguém precise soprar a flauta ou de arranhar o violino. Sem dúvida, Sr. Haller. Também a Yearning e a Valência são reproduzidas cada noite por muitas pessoas solitárias e sonhadoras. Até a mais humilde datilógrafa tem na cabeça, quando está no escritório, os ritmos do último one step. Acompanha no teclado o seu compasso. O senhor tem razão. A todas essas pessoas solitárias eu concedo a música muda, seja ela Yearning, seja a flauta mágica ou Valência, mas de onde recebem, porém, esses homens a música solitária e muda? Recebem-na de nós, dos músicos, pois primeiro ela tem de ser executada e ouvida, penetrar no sangue, antes que alguém possa pensar nela sozinho em seu quarto e com ela sonhar. De acordo, disse friamente. No entanto, não se pode colocar no mesmo plano a música de Mozart e o último Foxtrot. E não é a mesma coisa servir ao público música divina e eterna ou música barata e efêmera. Quando Pablo percebeu a excitação de minha voz, assumiu a expressão facial mais amável, tocou meu braço e falou com incrível doçura. Meu caro senhor, nisto dos planos, pode ser que o senhor tenha toda a razão. Nada tenho a objetar que coloque Mozart, Handel e Valência no plano que melhor lhe agrade. A mim pouco importa. Nada tenho de decidir sobre tais planos. Nunca me perguntaram nada sobre eles. É possível que continue a executar Mozart daqui a 100 anos. Talvez daqui a 2 anos já nenhuma orquestra toque Valência. Mas isso podemos deixar tranquilamente nas mãos de Deus. Ele é justo e tem em suas mãos a duração da vida de todos nós, até mesmo de cada valsa, de cada foxtrot. Ele saberá fazer o que é justo. Mas nós, os músicos, temos de fazer a nossa parte. O que é nosso dever, nosso ofício, devemos tocar que o público pede no momento, devemos fazê-lo bem, de maneira bela, e tocar com todo o entusiasmo possível. Suspirando, assenti também a isso. Não havia jeito de enquadrar o homem. Em muitos momentos, o velho e o novo, a dor e o prazer, o temor e a alegria apareciam prodigiosamente entremesclado. Tão logo estava no céu como no inferno, e muitas vezes nos dois ao mesmo tempo. O velho e o novo Harry viviam algumas vezes em contínua peleja, outras em profunda paz. O velho Harry parecia, às vezes, inteiramente morto, enterrado. E de súbito lá surgia dominador e tirano, e tudo sabia melhor do que o outro. E o novo, o pequeno, o jovem Harry, se envergonhava, calava e se deixava levar contra a parede. Em outros momentos, o jovem Harry pegava o velho pela garganta e apertava lentamente, violentamente. Havia muitos gemidos, muitas lutas de morte, muitos pensamentos na navalha de barbear. Mas com frequência me açoitava uma onda de dor e ventura. Momento semelhante foi quando, poucos dias depois de minha primeira tentativa de ir a um baile público, ao entrar de noite em meu dormitório, com indizível surpresa, com horror e encanto, encontrei deitada em minha cama a formosa Maria. De todas as surpresas que Hermínia me havia preparado até então, aquela sem dúvida era a mais extraordinária, pois não duvidei um só momento de que fosse ela quem me havia enviado a ave do paraíso. Excepcionalmente eu não estivera aquela noite com Hermínia, mas fora a um concerto de música clássica religiosa na abadia, concedendo-me uma bela e melancólica escapada à minha vida de antes,
aos campos da minha juventude, aos terrenos do Harry Ideal. Nos âmbitos góticos da igreja, cujas formosas abóbadas enredadas quebravam a luz em mil matizes de sombras e penumbras, ouvira peças de Buxtehude, Pachelbel, Bach, Handel, voltar a percorrer aos velhos e amados caminhos, voltar a ouvir a voz soberba de uma cantora de Bach, com quem tivesse relações amistosas em tempos passados e a quem ouvira atuar muitas vezes. A voz da música antiga, sua infinita dignidade e santidade haviam me despertado de novo toda a elevação, todo o entusiasmo, toda a inspiração da juventude. Sentei-me no alto coro da igreja, triste e meditativo, hóspede por uma hora desse mundo nobre e venturoso que em outro tempo fora a minha pátria. Ouvindo um dueto de Handel, vieram-me lágrimas aos olhos. Não esperei o final do concerto, renunciei ao pensamento de despedir-me da cantora. Que noite tão maravilhosas havia passado em outros tempos, depois desses concertos, em companhia dos cantores. Saí da abadia e corri, fatigado pelas ruas solitárias, nas quais se ouvia, vindo do interior dos restaurantes, as melodias de dança da vida moderna. Que confusão tão grande era agora a minha vida! Durante aquela caminhada noturna, pensei também em minhas singulares relações com a música e voltei novamente a reconhecer que essas tais relações com as músicas eram o destino de toda a intelectualidade alemã. No espírito alemão domina o direito maternal, a sujeição natural, na forma, a uma hegemonia de música, como não se conheceu em nenhum outro povo. Nós, os intelectuais, em lugar de nos defendermos varonilmente contra isso e reduzir a obediência ao espírito, ao logos e à palavra, sonhamos todos com uma linguagem sem palavras, que possa exprimir o inexprimível, que possa representar o irrepresentável. Em vez de tocar seu instrumento da forma mais fiel e honesta possível, o intelectual alemão está sempre em luta com a palavra e a razão e fazendo a corte à música. Na música, nas sinfonias maravilhosas, sonoras, nos sentimentos e estados de alma prodigiosamente nobres, que nunca se veem obrigados a se fazerem realidade. Nutriu-se o espírito alemão e nelas deixou cair a maior parte de suas energias reais. Nenhum de nós, intelectuais, se achava em seu elemento dentro da realidade. Éramos estranhos, inimigos dela. Por isso o espírito desempenha um papel tão lastimável em nossa realidade alemã, em nossa história, em nossa política, em nossa opinião pública. Sim, já havia pensado naquilo muitas vezes, não sem sentir sempre anseios intensos de representar a realidade, de trabalhar séria e responsavelmente, em vez de me ocupar o tempo todo só da ética e das profissões artísticas e espirituais. Mas o final acabava com a resignação, com a capitulação diante da fatalidade. Os senhores generais e os donos da indústria pesada tinham muita razão. Não era possível cerrar fileiras conosco, os intelectuais. Éramos uma quadrilha de charlatães espirituais, sem força real, carentes de responsabilidade. Raios! A navalha é de barbear! Desse modo, cheio de pensamentos e ressonâncias musicais, com o coração carregado de tristeza e de desesperados anseios de vida, de realidade, de sentido, de tudo que havia perdido e não podia mais recuperar. Cheguei por fim à casa, subi minha escada, acendi a luz do quarto de estudos e tentei em vão ler um pouco. Pensei no encontro que havia marcado pela manhã à tarde no Cecil Bar e senti rancor não só contra mim mesmo, como também contra a Hermínia. Embora pensasse bem e fosse bondosa, embora fosse um ser maravilhoso, poderia ter feito melhor se me deixasse perecer em vez de me haver arrastado a este mundo confuso, estranho, agitado, no qual sempre seria um estrangeiro, e onde o que eu tinha de melhor se havia rebaixado e sofria amargamente. E assim, triste, apaguei a luz e fui para o meu quarto. Comecei a despir-me com imensa tristeza, quando me surpreendeu um perfume que não era familiar e, olhando ao redor, vi estendida, em minha cama, a bela Maria, que me sorria um tanto tímida com seus grandes olhos azuis.
Maria? Disse eu. E meu primeiro pensamento foi que a minha hospedeira certamente me mandaria embora se chegasse a descobrir aquilo. Eu vim, disse ela em voz baixa. Você não está aborrecido? Não, não. De certo, Hermínia lhe deu minha chave. Pode ficar. Ah, estou achando que você ficou aborrecido. É melhor ir-me embora. Não, Formosa Maria, fique. É que hoje precisamente estou muito triste. Não poderia mostrar-me alegre hoje. Amanhã de certo estarei. Eu me inclinara um pouco sobre ela, então me agarrou pela cabeça com suas mãos grossas e firmes, me puxou para si e me beijou demoradamente. Depois sentei-me a seu lado, segurei-lhe a mão, roguei-lhe que falasse baixo para que ninguém nos ouvisse, e olhei-a bem no rosto bonito e cheio, que parecia uma flor estranha e grande sobre o meu travesseiro. Lentamente levou-me a mão à boca, depois introduziu-a sob o lençol e colocou-a em seu seio cálido e palpitante. Não precisa estar alegre, disse ela. Hermínia me disse que você tem seus problemas. Qualquer um pode ter percebido isso. Diga-me somente uma coisa. Eu lhe agrado? Outro dia, ao dançar comigo, achei-o muito interessado em mim. Beijei-lhe os olhos, a boca, o pescoço e os seios. Um momento antes eu havia pensado em Hermínia com amargura e reprovação. Agora eu tinha nas mãos o presente que ela me enviara e estava agradecido. As carícias de Maria não conspurcavam a música maravilhosa que eu ouvira aquela noite. Eram dignas dela e como que a complementavam. Lentamente retirei as roupas de cima de seu corpo, admirável, para que meus beijos pudessem chegar aos seus pés. Quando me deitei ao seu lado, a flor de sua face me sorriu onisciente e bondosa. Naquela noite, ao lado de Maria, não dormi muito, mas meu sono foi muito profundo e bom como o de uma criança. E entre um sono e outro, eu bebia sua alegre e formosa juventude e ouvia, enquanto falávamos baixinho, um sem número de detalhes curiosos sobre a sua vida e a de Hermínia. Eu sabia muito pouco sobre esta espécie de vida. Somente no mundo teatral, ocasionalmente, deparara com similares existências. Homens e mulheres que viviam metade para a arte e metade para o prazer. Agora, pela primeira vez, podia lançar uma olhada sobre aquela espécie de vida extraordinária, não só por sua singular inocência, quanto por sua singular corrupção. Essas jovens, provenientes em sua maioria de famílias pobres, demasiado inteligentes e bonitas para atirarem suas vidas simplesmente em qualquer ganha-pão mal remunerado e melancólico, viviam todas de empregos ocasionais ou mesmo de sua graça e amabilidade. Passavam, às vezes, 1 ou 2 meses empregadas, como datilógrafas, depois algum tempo como amantes de pessoas de dinheiro, recebendo mesadas e presentes. Viviam algum tempo entre peles, automóveis e hotéis de luxo. Outras vezes em águas furtadas, e embora pudessem chegar ao casamento, por causa de um bom partido, não viviam de forma alguma ansiosas por isso. Muitas delas amam sem desejo e só concedem seus favores contra a vontade e por alto preço. Outras, e Maria era uma delas, eram extraordinariamente dotadas para o amor, incapazes de passar sem ele. A maioria era também experiente no amor com ambos os sexos. Viviam exclusivamente para o amor e, juntamente com o amante oficial, que a mantinha quase sempre, deixavam florescer outros amores. Ativas e diligentes, prudentes e loucas. Apesar de tudo, essas mariposas viviam sua vida tão infantil quanto refinada, independentes, não se vendendo a qualquer um, vivendo mais ou menos do momento e, embora apagadas à vida, o eram menos que os burgueses, sempre prontas a seguir um príncipe encantado a seu castelo, mas sempre com o pressentimento de que um final difícil e triste as esperava. Maria ensinou-me muitas coisas. Naquela maravilhosa primeira noite e nos dias seguintes, não apenas nobres e novos jogos e prazer dos sentidos, mas ainda uma nova compreensão, um novo conhecimento, um novo amor. O mundo dos salões de bailes e dos locais de prazer, o cinema, o bar e os chás nos salões de hotéis,
que para mim o solitário e a seta sempre tinham sido algo inferior, proibido e desagradante. Era para Maria, para Hermínia e suas companheiras, simplesmente o mundo, sem ser bom nem mau, nem agradável nem odioso. Nesse mundo florescia sua curta e anelante vida. Estavam à vontade nele e conheciam todos os seus caminhos. Amavam um champanhe ou um prato especial num green room, como nós outros amamos um compositor ou um poeta, e punham numa dança da moda ou na canção sentimental e melosa de um cantor de jazz o mesmo entusiasmo, a mesma emoção e ternura que um de nós devotava a Nietzsche ou a Hansum. Maria falou-me a propósito do simpático tocador de saxofone, Pablo, e de uma canção americana que ele cantava com frequência. Falou disso com uma emoção, uma admiração e um amor que me comoveu muito mais que os êxtases de alguns espíritos cultos diante de refinados prazeres artísticos. Estava disposto a entusiasmar-me, fosse qual fosse a canção. As palavras amorosas de Maria, seu olhar anelante, deslumbrado, haviam aberto brechas em minha estética. Existia sem dúvida uma beleza única, indivisível, restrita e seleta, que estava para mim, com Mozart, a coroá-la, acima de qualquer dúvida ou discussão. Mas onde estava o limite? Pois nós, os conhecedores e críticos, não havíamos na juventude nos devotado a obras e a artistas que hoje nos pareciam duvidosos e desagradáveis? Não acontecera isso conosco em relação a Liszt e a Wagner, e com muitos até em relação a Beethoven? Aquele comovedor entusiasmo de Maria por uma canção americana não era uma emoção estética tão pura, tão bela. Não estava tão acima de toda dúvida como a emoção de qualquer professor diante do Tristão ou o êxtase de um regente diante da nova sinfonia? E aquilo não se harmonizava maravilhosamente com a opinião do Sr. Pablo e lhe dava razão? Maria também parecia amar o simpático Pablo. É uma pessoa muito simpático, disse. A mim também me agrada muito, mas diga-me, Maria, como podes gostar de mim, uma pessoa sem atrativos, um velho, feio, com o cabelo já esbranquiçando e que não sabe tocar saxofone nem cantar nenhuma canção de amor em inglês? Não fale assim, repreendeu-me. É muito natural. Você também me agrada. Você também tem algo de belo, amoroso e particular. Você não pode ser diferente do que é. Não vale a pena falar dessas coisas nem pedir explicações de tudo isso. Olhe, quando você me beija o pescoço ou a orelha, sinto que gosta de mim e que gosto de você. Você sabe beijar de uma maneira que parece tímida, e isso me diz, ele te ama, está muito satisfeito contigo por seres bela. E isso me agrada muito. Já com outros homens, o que me agrada é exatamente o contrário. É beijarem como se fosse uma graça que me estivessem concedendo. Tornamos a dormir, voltei a despertar sem deixar de manter-me abraçado à minha formosa flor. E que prodígio! Aquela formosa flor continuava sendo sempre o presente que Hermínia me enviara. Hermínia permanecia constantemente por trás dela, disfarçada dentro dela. E de repente pensei em Érica, em minha distante e mal amada, em minha pobre amiga. Era pouco menos bela que Maria, embora não tanto radiante, e era mais retraída e não tão adestrada nas pequenas artes do amor. Tive-a um momento diante dos olhos, clara e doloridamente, amada e profundamente enraizada em meu destino. Depois caiu num profundo ouvido, numa distância quase lamentável. E surgiram muitas imagens de minha vida durante aquela bela e deliciosa noite. Imagens de minha vida que fora tão vazia e pobre. Agora libertada prodigiosamente por Eros, brotava a fonte das imagens, caudalosa e profunda, e o coração me parava a cada momento, de entusiasmo e tristeza também, ao pensar quão abundante fora a galeria de minha vida, quanto a alma do pobre lobo da estepe estava cheia de altas estrelas e eternas constelações. Apareceu a imagem da infância e a mãe,
delicada e diáfana, como do alto de uma montanha azul. Ressonou bronze e claro o coro das minhas amizades, a começar pelo fabuloso Hermann, o irmão espiritual de Hermínia, exalando aromas extraterrenos como as flores do lago que se abrem sobre as águas. Flutuavam as imagens das mulheres que amei, a quem desejei e exaltei em versos, das quais pouca coisa obtive, das que em vão tentei conquistar. Também apareceu minha esposa, com quem vivi vários anos, que me ensinou a vida em comum com seus conflitos e resignações, em quem, apesar de todas as insatisfações da vida, depositara uma profunda confiança até o dia em que, enlouquecida e enferma, me abandonou. Reconheci então o quanto a amara e quão profundamente confiara nela, para que seu abuso de confiança me tivesse podido afetar de modo tão grave e para toda a vida. Aquelas imagens eram centenas, com e sem nome. Estavam ali de novo, surgiam novas e jovens do poço daquela noite de amor, e tornei a ter consciência do que havia esquecido na miséria, que elas eram o tesouro e os bens da minha vida e que continuavam existindo inalteráveis, acontecimentos culminantes que poderia esquecer, mas não destruir, cuja série formava a lenda de minha vida, cujo brilho era a indestrutível valor de minha existência. Minha vida fora penosa, transtornada e infeliz, conduzindo à destruição e ao niilismo, fora amargurada pelo sal de todo o destino humano, mas havia sido rica, orgulhosa e senhorial, uma vida soberba até mesmo na miséria. E ainda que o resto do caminho até o ocaso fosse inteiramente desfigurado, o cerne dessa vida fora nobre, tinha feição e estirpe, não girara em torno das moedas, mas em torno das estrelas. O tempo passou e sucederam muitas coisas depois disso, e só posso recordar-me de alguns detalhes daquela noite, de algumas palavras, de alguns gestos e ações de profunda delicadeza amorosa, do momento estelar em que despertei do pesado sono do cansaço amoroso. Mas aquela noite foi a primeira vez que, desde a época de minha decadência, voltei a olhar a própria vida com olhos inflexíveis, resplandecentes, em que voltava a reconhecer na casualidade um destino e nas ruínas de minha vida fragmentos celestiais. Minha alma voltava a respirar, meus olhos voltavam a ver, e às vezes suspeitava ardentemente que só necessitava recolher o mundo disperso das imagens, só necessitava congregar a minha vida como Harry Heller e o Lobo da Estepe na unidade de uma só imagem, a fim de poder penetrar no mundo da imaginação e ser imortal. Não era aquela a meta a que aspirava toda a vida humana? Pela manhã tive de tirar Maria às escondidas da casa, depois de haver com ela partilhado meu café da manhã. Naquele mesmo dia, aluguei um quarto nas mediações, destinado especialmente aos nossos encontros. Minha professora de dança, Hermínia, compareceu fiel ao compromisso e tive de aprender o Boston. Era severa e inflexível e não me deixou um só momento, pois estava sentado que eu a acompanharia ao baile de máscaras. Pediu-me dinheiro para comprar uma fantasia, acerca da qual não quis me adiantar nenhum detalhe. Também me estava proibido visitá-la e mesmo saber onde morava. Os dias que antecederam o baile de máscaras, umas 3 semanas, foram extraordinariamente belos. Maria me pareceu ser a primeira amada real que eu tinha tido. Sempre exigira das mulheres a quem amara que tivessem inteligência e educação, sem me dar conta de que nem mesmo a mulher mais espiritual e relativamente educada jamais era resposta aos logos que havia em mim, mas antes se opunha a ele. Confiava meus problemas e pensamentos às mulheres e me havia parecido inteiramente impossível amar por mais de uma hora uma jovem que não lesse um livro, que não soubesse o que é ler, que não conseguisse distinguir uma peça de Tchaikovsky de uma de Beethoven. Maria não tinha nenhuma instrução, não necessitava esses rodeios, nem esses substantivos. Seus problemas nasciam diretamente dos sentidos.
Era seu ofício e sua tarefa extrair todo o prazer sensorial e amoroso que fosse possível, obter dos sentidos que possuía, com sua singular figura, com sua cor, seu cabelo, sua voz, sua pele, seu temperamento. E encontrar e provocar nos amantes resposta, compreensão, réplica prazerosa a cada uma de suas habilidades, a cada curva de sua linha, a cada suave modelado de seu corpo. Já naquela primeira vez em que dancei com ela, senti tudo isso. Auria aquele aroma de genial e encantadora sensualidade, e por isso fiquei encantado. Também é certo que não foi por casualidade que Hermínia, a que tudo sabe, me encaminhou para Maria. Seu aroma e todo o seu timbre era estival e róseo. Não tive a sorte de ser o único amante de Maria e nem preferido. Era um dos vários. A miúde não tinha tempo que me pudesse dedicar. Às vezes só 1 hora pela tarde, raramente à noite. Não queria receber dinheiro, Hermínia estava certamente por trás de tudo aquilo, mas aceitava sim, com satisfação, os meus presentes. E quando lhe presenteei com uma carteira de couro laqueado, coloquei dentro delas 2 ou 3 moedas de ouro. O porta-moedas, entretanto, fez-me cair. É ridículo diante dela. Era muito bonito, mas fora um pouco pechincha e já estava fora de moda. Dessas coisas de que estava pouco inteirado e entendia menos que a linguagem dos esquimós, aprendi muito com Maria. Soube que aqueles pequenos adereços e objetos de luxo e de moda não eram simples futilidade inventadas pelo comércio gananciosos, mas um pequeno, ou antes, um grande mundo de coisas necessárias, belas, variadas, que não tinham outro sentido senão servir ao amor, afinar os sentidos, animar os ambientes, morto e dotado prodigiosamente com novos órgãos amorosos, desde os pós, os perfumes, até os sapatos de baile, desde os anéis às cigarreiras, dos cintos às bolsas. As carteiras não eram carteiras, os porta-moedas não eram portas-moedas, as flores não eram flores, os leques não eram leques. Tudo era o material plastificante do amor, da magia, da sedução. Era mensageiro, contrabandista, arma, grito de guerra. Muitas vezes pensei quem seria o verdadeiro amor de Maria. Havia muitas possibilidades que fosse o jovem Pablo, o do saxofone, o dos olhos negros e das mãos longas, brancas, nobres e melancólicas. Eu imaginava Pablo um tanto indolente para o amor, por ser algo mimado e passivo, mas Maria me assegurou que ele era de fato um tanto lento para excitar-se, mas que depois era tão pertinaz, exigente e varonil quanto qualquer boxeador ou mestre de equitação. E dessa forma aprendi e fiquei sabendo de segredos sobre um e outro, sobre músicos de jazz e artistas de teatro, sobre muitas mulheres, moças e homens de nosso convívio, sob toda a classe de segredos. Via abaixo da superfície uniões e inimizades. E eu, que fora nesse mundo um corpo estranho em relação com ninguém, acabei por ver-me absorvido por completo. Também soube muitas coisas de Hermínia e de Pablo, com quem me encontrava com frequência, porque Maria o amava muito. Às vezes ele empregava seus meios secretos. Também me fazia sentir de vez em quando aquela sensação e sempre se mostrava amistoso e serviçal. Certa vez me disse sem rodeios: "Você é muito infeliz. Isto é mal. Não se deve ser assim. Causa-me pena, porque não tenta fumar um pouco de ópio?" Minha opinião sobre aquele homem alegre, prudente, infantil e ao mesmo tempo insondável ia continuamente se modificando. Ficamos amigos e algumas vezes provei suas drogas. Encarava meu caso com Maria com certo ar de divertimento. Certa vez preparou uma festa para nós e em seu quarto uma água furtada de um hotel de subúrbio. Só havia uma cadeira, de modo que eu e Maria tivemos de nos sentar na cama. Deu-nos a beber um estranho e misterioso elixir que se compunha da mistura de 3 garrafas.
E logo quando comecei a demonstrar bom humor, propôs-nos, com um olhar muito brilhante, que celebrássemos uma orgia amorosa a três. Neguei-me prontamente, aquilo não me agradava nada, mas olhei por um momento para Maria, a fim de ver como tomar o caso. E embora ela concordasse com minha recusa, vi o ardor de seu olhar e percebi o seu desgosto pela minha renúncia. Pablo estava desapontado com a recusa, embora não ofendido. É uma pena, disse. Harry é moralista em excesso. Nada se pode fazer. Teria sido tão bonito, mas tenho outra ideia. Deu-nos a cada uma tragada de ópio e, sentados imóveis, vivemos os três as cenas sugeridas por ele, ante as quais Maria tremia de prazer. Quando comecei a sentir-me mal, Pablo estendeu-me na cama, deu-me umas gotas de um remédio e, quando cerrei por um instante os olhos, senti nas pálpebras uns beijos suaves e delicados. Aceitei-os crendo me viessem de Maria, mas comprovei que me vinham dele. Numa outra noite surpreendi-me ainda mais. Apareceu em minha casa, dizendo-me que necessitava de 20 francos e se eu lhe podia arranjar. Pediu-me em troca que dispusesse aquela noite de Maria em seu lugar. Pablo, disse-lhe muito chocado, você não sabe o que está dizendo. Ceder amante a outro por dinheiro é algo que consideramos de todo vergonhoso. Vou fingir que não ouvi sua proposta. Olhou para mim compassivo. Então não quer, Sr. Harry? Pois bem, você mesmo é quem cria dificuldades. Pois então não durma esta noite com Maria, mas me dê o dinheiro assim mesmo, que depois lhe devolvo. Tenho muita necessidade dele. Para quê? Para Agostino. Sabe quem é? O rapaz do segundo violino. Há 8 dias que está de cama, não tem ninguém para cuidar dele. Está sem um níquel e meu dinheiro também se acabou. Por curiosidade e também um pouco por autopunição, fui com ele ver Agostino. Levou-lhe leite e remédios ao terrível pardieiro em que vivia. Fez-lhe a cama e arejou o ambiente e preparou com mãos habilidosas uma compressa que lhe aplicou à testa febril. Tudo com a pressa, a delicadeza e a eficácia de uma boa enfermeira. Na mesma noite viu tocar até de madrugada nos salões de City Bar. Falei frequentemente com Hermínia a respeito de Maria, de suas mãos, de seus ombros, de sua cintura, de sua maneira de rir, de beijar e de dançar. Já ensinou isto? Perguntou Hermínia. Certa vez, quando me descreveu determinado movimento de língua ao beijar. Roguei-lhe que me ensinasse ela própria, mas olhou-me muito séria e respondeu: Isso virá mais tarde, ainda não sou sua amante. Perguntei-lhe como sabia a maneira de beijar de Maria e outras particularidades sobre seu corpo, só conhecidas por seus amantes. Ah, exclamou, porque somos amigas. Você acha que temos segredos umas para outra? Já dormi muitas vezes com ela e praticamos juntas o amor. Você arranjou uma garota muito bonita, que sabe amar melhor do que ninguém. Acho, no entanto, Hermínia, que ainda há segredo entre vocês. Já lhe contou tudo que sabe a meu respeito? Não, isso é outra coisa, que não compreenderia. Maria é prodigiosa. Você teve sorte, mas entre você e eu existem coisas que ela não suspeita. Falei-lhe muito a seu respeito, muito mais do que você gostaria que eu falasse. Tinha de seduzi-la para você, mas compreenda, meu amigo, assim como eu o conheço, nem Maria, nem nenhuma outra seria capaz de conhecer. Talvez soube de muitas coisas por intermédio dela. E a seu respeito, Harry, sei tudo quanto Maria sabe. Conheço tão bem como se tivéssemos dormido juntos com frequência. Quando voltei a estar com Maria, causou-me surpresa e mistério saber que ela tivera Hermínia em seus braços da mesma forma como tivera a mim, que havia sentido, beijado, provado e acariciado cada um de seus membros, seus cabelos, sua pele, da mesma forma como fizera comigo. Surgiram diante de mim novas, indiretas e complexas relações, novas possibilidades de amor e de vida, que me levaram a pensar nas 1000 almas do Tratado do Lobo da Estepe,